Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que vão acontecer nesta sexta-feira. Pois é, a gente continua aí com uma semana de poucos jogos nas grandes ligas, porque muitas seleções jogando ainda, né? Os jogadores também viajando e participando das suas seleções. Por isso a gente vai focar aí em outras ligas, como a Série B e também no voleibol, tá bom? Vamos começar com a Série B, então. A gente vai aqui para o nosso site parceiro, é o VBet. Está vendo aqui já Grêmio Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. O VBet, para quem não conhece, né, já está aí há mais ou menos uma semana patrocinando, né, e sendo nosso parceiro nos programas. É um site muito tradicional, muito antigo e muito grande, muito confiável. O VBet, vocês podem colocar o seu dinheiro tranquilo, tá? Se você ainda não tem conta no VBet, usa esse QR Code que está aqui, abre a sua conta, preenche lá os seus dados, CPF, data de nascimento, nome, endereço. Se você não conseguir abrir agora, né, se não puder parar agora e abrir com o nosso QR Code, vem mais tarde no link que está na descrição desse vídeo no YouTube, você abre a sua conta. É muito importante você abrir, se você não tiver conta, usando o nosso link, que aí eles vão ver que você veio através das nossas dicas, e aí eles vão ver que vocês são ótimos clientes e nossos parceiros também, tá bom? Então vamos ao que importa. O que importa é bola rolando, é Novo Horizontino contra Botafogo de Ribeirão Preto. Gente, o VBet tem esse negócio que é muito legal aqui também, ó. Posição do Novo Horizontino na Série B é o primeiro colocado com 44 pontos. Tem ali o retrospecto de empates, vitórias e derrotas. E o Botafogo aqui na 13ª colocação está brigando para não ser rebaixado, né? Pois é, os 4 primeiros da Série B sobem para a primeira divisão e o Novo Horizontino está em primeiro, além de querer lutar para ser campeão, quer ficar entre os 4 primeiros. E o Botafogo está aí brigando entre 13º e 14ª colocação, né? Dependendo da hora que você assistir esse vídeo, está brigando para não cair para a Série C, que aí sim seria muito ruim para esse time. Bom, é um duelo de times do interior de São Paulo. O Novo Horizontino, quando joga em casa, é um time muito forte, né? Em 12 partidas disputadas como mandante, só perdeu um jogo o Novo Horizontino, né? O Botafogo de Ribeirão Preto está com um time muito inferior tecnicamente, né? E ainda joga fora de casa. Então, o Novo Horizontino é muito favorito nesse jogo. E, pessoal, não é comum de ver odds desse tamanho, né? Olha só, 1,74 para a vitória do Novo Horizontino, que é o líder do campeonato, quer garantir a sua colocação entre os 4 primeiros já mais cedo e vai jogar contra um time que está muito mal aí, com perigo até de ser rebaixado para a terceira divisão. 1,74 odds muito altas. Essa vai ser a nossa dica, vitória do Grêmio Novo Horizontino, tá bom? Para vocês terem uma ideia, no primeiro turno aqui da Série B, quando foi Botafogo e Novo Horizontino, né? Ou seja, o Botafogo jogando em casa, foi 1-0 para o Novo Horizontino, mesmo como visitante. Então agora jogando em casa a gente acredita ainda mais nessa vitória, pagando 1,74. Vamos então para outro jogo que acontece nessa sexta-feira, é o campeonato alemão. A gente tem sempre um jogo na sexta-feira e o resto da rodada no sábado e no domingo. Vamos então procurar aqui a Bundesliga, o campeonato alemão. Aqui, ó, o único jogo da sexta-feira, Borussia Dortmund contra o Heidenheim. Gente, vocês sabem aí, o Borussia Dortmund, um dos times mais tradicionais do campeonato alemão, tem aí já uma vitória e um empate, né? Porque estamos aqui na terceira rodada, esse é o jogo de abertura da terceira rodada, tivemos já 2 rodadas. E o Heidenheim, que é um time bem mais, vamos dizer, humilde, né, que fez uma boa temporada ano passado, está na liderança da Bundesliga com 2 vitórias. Pois é, olha aqui, ó, primeiro colocado com 6 pontos, 2 vitórias. E sabem mais? O quê? O Heidenheim fez 6 gols nesses 2 jogos, 3 em cada jogo, né? Como média, ou seja, média de 3 gols por jogo, e não tomou nenhum. Por mais que o Borussia Dortmund seja muito favorito, você vê aqui, ó, 1,40 para a vitória do Dortmund, o Heidenheim tem aí então 6 gols em 2 partidas e não tomou nenhum gol. A dica que a gente vai dar
é para que o Heidenheim faça um gol no jogo como visitante. Não importa nem se ganhar, se empatar ou se perder, desde que faça um gol, né? Não perca de 0, caso seja o caso. Então vamos procurar essa dica. Aqui no VBet, essa dica fica fácil de encontrar aqui em gols. Ó. Você vai em gols, tem total de gols do time 1, total de gols do time 2 e total de gols do jogo. A gente vai aqui, ó, total de gols do FC Heidenheim, mais de meio gol, tá? Paga 1,62 para o Heidenheim fazer pelo menos um gol no jogo. Pode até perder de 4-1 ou ganhar ou empatar, não importa, desde que faça um gol. E da Alemanha a gente vem para a Liga da Arábia Saudita, porque temos um clássico aqui, ó. Al Nassr Riad contra o Al Ahly Jeddah, né? Al Nassr contra Al Ahly são dois dos maiores times aí do campeonato da Arábia Saudita, né? Se você for ver, ainda tem o Al Hilal, que são os 3 favoritos para sempre brigar no início aí dessa liga, brigar no topo ali pela tabela, né? Para você ter uma ideia, o Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo e do Sadio Mané, que joga em casa aqui nessa partida. E o Al Ahly é o time que tem o brasileiro Firmino e também o Mahrez, né? Então são grandes estrelas aí que estão vindo para a Liga da Arábia Saudita e temos esse clássico na sexta-feira. A nossa aposta, a nossa dica aqui vai ser vitória do Al Nassr, tá bom? Mas como é um clássico e um pouco arriscado, você vê que paga 1,81, a gente vai deixar uma segunda opção um pouco mais segura, que é o empate anula aposta, né? O draw no bet, aqui é o empate anula aposta para o Al Nassr, paga 1,40. Então, aqui, nesse caso, a gente vence a aposta com a vitória do Al Nassr, mas no caso de empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Se você usa numa combinada, por exemplo, numa dupla, ou numa aposta com 4 ou 5 jogos, né? Joga esse jogo lá e acaba dando empate. É anulada essa aposta, mas você não perde a combinada inteira. Ela só sai do multiplicador, né? Como se você não tivesse colocado ali naquela combinada. Então, é muito bom, às vezes, você colocar o empate anula aposta com outro jogo aí, né? Porque caso ainda perca, né? Ou seja, caso saia o empate, você não ganha essa aposta, você também não perde, tá? Então, essa é a primeira dica, o draw no bet, empate anula aposta do Al Nassr a 1,40. E para quem acha que vai ganhar o clássico em casa, o time do Cristiano Ronaldo, aí vai na vitória seca, mesmo a 1,81, tá? Só que aí, se houver empate, você perderia nesse caso. Para você pegar um pouco do retrospecto, o Al Nassr está numa melhor fase nesse começo, né? Vem de uma vitória por 4-1 fora de casa sobre o Al Feia, que é um time menor. Já o Al Ahly, que joga como visitante aqui, vem de uma derrota, né? Fora de casa, tudo bem, né? Tava como visitante também, mas perdeu para um time menor que é o Al Fateh, tá bom? Então a gente acredita aí e torce para que o Al Nassr vença esse jogo e a gente ganhe essa aposta junto de vocês. Lembrando, o empate anula aposta fica como uma opção mais segura para caso role um empate, tá bom? Agora, gente, a gente vai para o voleibol, né? A Liga Estadual de São Paulo, né? A gente vai começar a falar do vôlei feminino. Esse jogo ainda não abriu nas casas de aposta, por isso eu vou fechar agora a tela. A gente vai falar aqui, porque não tem o que eu mostrar, porque ainda não abriu nas casas de apostas, tá? Os jogos de voleibol, principalmente dos estaduais brasileiros, costumam abrir mais no horário perto do jogo ou na manhã do jogo. Como eu estou gravando essa dica um dia antes, na quinta-feira, ainda não está aberto. A gente vai falar do voleibol feminino, o Campeonato Paulista, um clássico do voleibol feminino que é SESI Bauru contra o Osasco. SESI Bauru contra o Osasco, expectativa de um grande jogo, né? São dois dos melhores times do vôlei paulista. O SESI Bauru montou um time muito competitivo para essa temporada, trazendo jogadoras importantes, tá? Como é a oposta Lorene, que foi medalha de bronze em Paris pela seleção brasileira. Ela, inclusive, jogava no Osasco ano passado e veio para o Bauru, né? Já o Osasco também com reforços para essa temporada. Trouxe a Natália, né, a ponteira Natália, que muitos anos jogou aí na seleção nos principais times do mundo fora do Brasil. Com certeza é um ótimo time, né? Além disso, o Osasco trouxe
outra jogadora importante que estava atuando fora do Brasil, que é a oposta do Azerbaijão, a Polina Raimova. É uma ótima atacante que deixa o Osasco mais forte ainda. Além de ser um grande jogo e um ótimo duelo entre Bauru e o Osasco, os nossos especialistas acreditam que o Osasco está um pouco mais forte para esse ano. E por isso a nossa aposta vai ser vitória do Osasco, tá bom? Como falei, não abriram as odds ainda, então não posso dizer se vai abrir muito baixa ou média. Se forem odds interessantes, vai na vitória do Osasco simples, tá bom? Se abrir muito favorito o Osasco, aí você pode arriscar no handicap de menos 1,5 sets para o Osasco, tá bom? Menos 1,5 não são todas as casas de apostas que tem, mas no caso, o que significa essa aposta? Significa que o Osasco precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. Tá bom? Se for 3-2 ou vitória do Bauru, aí a gente perderia essa aposta. Então fica essa dica então, vitória do Osasco ou handicap menos 1,5 sets para o Osasco. O outro jogo é um jogo com maior favoritismo, é São Caetano contra Barueri, pelo voleibol feminino também paulista, tá bom? O Barueri a gente já falou aqui recentemente, é um time que foi criado pelo técnico da seleção brasileira, o Zé Roberto. Ele é um dos criadores aí desse time feminino de Barueri. Justamente foi criado para revelar novos talentos, né, e trazer novas jogadoras aí para um vôlei de alto nível, né? Inclusive já está fazendo isso com muito sucesso, trazendo até jogadoras que foram para a seleção brasileira do voleibol feminino. Já o São Caetano é um time que está aqui numa outra situação. Foi rebaixado para a Superliga B para essa temporada, ou seja, estava jogando na Superliga, que é o campeonato nacional, e ficou entre os piores times e caiu para a Superliga B. Então até perde jogadoras de alto nível que saíram do São Caetano e vão jogar agora na Superliga B, enquanto isso no estadual, o Campeonato Paulista, mas entra mais fraco do que o Barueri aqui, que é o seu adversário para essa partida. O Barueri tem jovens jogadoras, né, como a oposta Giovana e a central Luzia, que inclusive jogou a Liga das Nações pela seleção brasileira no meio desse ano, tá bom? Ainda também traz jogadoras experientes, como a levantadora Liara, que passou pelo Praia Clube. Então, o Barueri tem essa mistura aí de jovens jogadoras, novos talentos, com algumas mais veteranas de alto nível, né? Mesmo jogando fora de casa, o Barueri é favorito, a gente acredita que ganha por 3-0 essa partida. Então, a primeira aposta é vitória do Barueri por 3-0, o resultado exato, tá bom? Se você não encontrar essa opção, você pode encontrar no handicap de sets, que é o menos 2 sets e meio, tá? Se você quiser se arriscar um pouquinho menos, né, pode colocar o handicap de menos 1,5 para o Barueri, que aí você ganha essa aposta se for 3-0 ou 3-1. Tá? A vitória do Barueri só vai abrir provavelmente pagando muito pouco e não vai valer a pena você apostar. Então, se tiver aí menos de 1,15, né, 1,18, né, 1,20, não, a gente não dá essa dica. Por isso, a melhor das hipóteses aqui seria o handicap menos 1,5 para o Barueri. Tá bom? E daí a gente vai para o voleibol masculino, o Campeonato Paulista também, que não abriu ainda nos sites de apostas. E a gente vai deixar duas dicas aqui. A primeira também é de um jogo que tem um grande favorito. É o jogo do Santo André contra o Vôlei Renata, né? A gente já falou bastante sobre o Vôlei Renata, inclusive demos duas dicas já para esse paulista e acertamos as duas confiando no Vôlei Renata. E aqui vai a terceira, né? O Vôlei Renata, que é lá de Campinas, interior de São Paulo, se reforçou muito para essa temporada, trazendo o levantador Bruninho, né? Chega aí como um dos grandes favoritos para conquistar esse campeonato paulista e disputar a Superliga que vem depois, né? A gente deu já essas duas dicas e acertamos. A diferença, então, de tamanho e de investimento que tem, né? O orçamento que tem o Santo André e o Vôlei Renata são diferenças muito grandes. O Santo André perdeu todos os jogos que disputou até agora no Campeonato Paulista. Então, obviamente que o Vôlei Renata vai entrar como muito favorito, por isso a dica também vai ser o resultado exato, 3-0 para Vôlei Renata, tá bom? O Vôlei Renata não pode perder nenhum set para a gente ganhar essa aposta. Uma outra opção que tem algumas casas de aposta, que você pode ir, já que a vitória simples está pagando muito pouco, é para o Vôlei Renata ganhar o primeiro set e o jogo todo.
tá bom? Essa aposta é uma aposta que a gente tem parecida no futebol, né? Quando tem um time muito favorito, a gente vai lá e fala, vamos apostar no halftime barra full time, né? HTFT, que é o primeiro tempo, jogo completo. Aqui no vôlei eles fazem uma coisa parecida. Então é para o time ganhar o primeiro set e ganhar o jogo inteiro, tá bom? Essa fica sendo a segunda dica aí. É claro, aí a gente não pode perder o jogo, né? E também não pode perder o primeiro set. Então, de repente, o vôlei Renata pode ganhar o primeiro set, pode perder o segundo e ganhar o jogo. A gente ganharia essa aposta, né? Ela é clara, é só ir nesse daí. Primeiro set e o jogo. Tá? E aí a gente fecha com o outro jogo que temos no Campeonato Paulista, que esse sim é um jogo mais equilibrado. É o Vôlei Guarulhos contra o São José. Né? Aqui é o jogo mais equilibrado da rodada. Esses dois times, na verdade, segundo nossos especialistas, baixaram um pouco, caíram um pouco de nível do ano passado para cá. Por quê? Porque perderam jogadores importantes para outros times, que foram contratados por outros times e não conseguiram repor jogadores no mesmo nível, né? No caso, o São José perdeu o Douglas Souza e o levantador Matheus Brasília. Esses dois jogadores foram para o time do Cruzeiro esse ano. Já o Guarulhos perdeu o oposto Franco, que foi para o Praia Clube, e o ponteiro Celestino, que foi para o Vôlei Renata. Então, dois grandes jogadores que eram do Vôlei Guarulhos, né? Na opinião dos nossos especialistas, esse jogo vai ser o mais equilibrado e ninguém deve ganhar fácil, ou seja, de 3-0. Por isso, a dica é para a partida ter um total de sets maior do que 3,5, né? Então, total de sets acima de 3 sets e meio é a nossa dica para essa partida. Não são todas as casas de apostas que tem o total de sets aí como opção de aposta, né? Que a gente acha que é muito boa nesses casos de jogo equilibrado. Então, se no site que você usa não tiver o total de sets, só tiver o total de pontos, a gente deixa uma sugestão para o pontos ir acima de 178,5. Então, 178,5 acima de 178,5 pontos, tá bom? Aí, você tem que contar os pontos dos dois times em todos os sets. Então, por exemplo, vamos dizer que o primeiro set foi 25-21. Você conta 25 mais 21, dá 46 pontos. Você vai somando todos os sets da partida e para a gente apostar, então, em 179 ou mais pontos, acima de 178,5, fica sendo a dica. E olha, a gente vai aproveitar que essa rodada já está rolando NFL, ou seja, futebol americano, e vamos dar uma dica que acontece hoje à noite mesmo, na quinta-feira, tá? O jogo começa às 9h15 da noite, ou seja, um pouco depois que a gente lançar esse BetBox Tips. Caso você assista depois, aí já não adianta que esse jogo aconteceu quinta-noite. Mas se você ainda assistir a tempo, dicas para a gente ganhar um dinheirinho aqui na NFL, né? Jogos de futebol americano. A gente vai falar sobre esse jogo aqui, ó. Buffalo Bills contra Miami Dolphins, né? A primeira semana de NFL, a gente acertou as dicas que demos aqui, né? Tivemos duas partidas, né, na abertura e também teve aquele jogo que aconteceu no Brasil, em São Paulo, né? Que foi o Green Bay Packers contra o Philadelphia Eagles. Agora a gente vem para esse Buffalo Bills contra Miami Dolphins, né? A gente vai dar 3 dicas aqui nesse jogo de quinta-feira, tá bom? E vai trazer dicas para o jogo de domingo. Então você fica ligado aí também nas dicas do fim de semana. Buffalo Bills então e Miami Dolphins são duas equipes que venceram de virada os seus jogos dessa primeira rodada que aconteceu semana passada e chegam aqui então uma vitória cada um, duas de virada, né? Promete ser um ótimo jogo que acontece em Miami, tá bom? Buffalo Bills, então, é o visitante contra o Miami Dolphins. A primeira análise vai trazer aqui uma análise de jogador, né? São dois times que têm extrema qualidade e quando se encontram sempre, claro, 2 vezes por ano, pelo menos, né? Na Liga Leste da AFC, são momentos aí que temos certeza de jogos ótimos, com muitos pontos e um grande duelo entre os quarterbacks dos dois times, né? Os arremessadores. O fato é que desde a temporada de 2022, toda vez que esses dois times jogaram, o quarterback do Buffalo Bills, o Josh Allen, teve mais de 300 jardas contadas em passes, né? Então, analisando a linha de over e under, ou seja, de mais jardas ou menos jardas, a gente encontrou uma boa oportunidade, já que a linha média está na casa das 247 jardas e meio, né? Então, vamos procurar, então, jardas de passe
Vamos procurar aqui. Aqui, ó, jogadores, jardas de recepção, recepção dos jogadores, jardas de corrida, chutes. Precisamos achar as jardas de passe aqui. Vamos achar aqui, ó, recepção, corridas, jardas de quarterback aqui, ó, mercados de quarterback, tá vendo? Jardas de passe para o Josh Allen. Então tá até mais baixo até. Vamos diminuir tudo aqui, ó. Jardas de passe do Josh Allen tá acima de 243,5 ou abaixo de 243,5, né? A gente estava com uma linha maior ainda, né? Quando foi escrita essa dica do nosso especialista para agora. Então, deu uma baixada, o que é até melhor, né? A dica é para ter mais jardas. Então, se no site que você aposta a linha estiver em 243, como aqui, ou 247, a gente acredita em mais de 250 aí, mais ou menos. Então, vamos em acima de 243,5 jardas, tá? 1,85 está pagando, é justamente a linha de corte aqui do VBET. O que significa isso, gente? É muito claro, né? Quantas jardas vai ter nessa partida de passes completados pelo Buffalo Bills, né? Pelo Josh Allen como quarterback. Então, vamos supor que ele faz um arremesso e o jogador pega. Faz outro, o jogador pega. E vai contando e somando essas jardas. Tem que ter mais de 243 no jogo todo pelo Josh Allen para a gente ganhar essa aposta. Então, essa é a primeira dica. Vamos, então, para a segunda dica, que é seguindo a mesma linha e a mesma análise da aposta anterior, né? O Buffalo Bills não tem mais aqueles grandes nomes de receptadores, os wide receivers, que eram o Stephon Diggs e Gabe Davis, né? Hoje, as recepções do Buffalo Bills se concentram mais na mão de um jogador, que é o Khalil Shakir, né? Que está na sua segunda temporada e tem tudo para despontar como o primeiro wide receiver, né, mais importante desse elenco. Vamos dar uma olhada, então, nas jardas de recepções do Khalil Shakir, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Recepção dos jogadores são as jardas de recepção. Ó. O Khalil Shakir, a linha é mais ou menos de 40 jardas e meia, né? 40,5 jardas. Né? Como a gente acredita que o Josh Allen vai ter muitas jardas e muitas delas são para o seu principal wide receiver, o Khalil Shakir, nós vamos nessa linha acima de 40,5 jardas de recepção, tá bom? Dependendo do site que você usar, essa linha pode estar em 40,5 ou 41,5. A gente acredita que vale a pena apostar em mais de 41,5, se for o caso aí no site de apostas. Aqui está melhor ainda, né? 40,5, ou seja, se ele fizer 41 jardas no jogo inteiro como recepção de passes, a gente ganha essa aposta, justamente a linha de corte, tá bom? Para você ter uma ideia, o Shakir teve 4 recepções no último jogo, totalizando 42 jardas, tá bom? Contando a primeira semana e os últimos 3 jogos da temporada passada, o Shakir não teve nenhum jogo com menos de 41 jardas e meia, tá bom? Por isso que a gente vai nessa linha, que é uma média boa para a recepção do Khalil Shakir, tá bom? E aí a gente vai para a última dica dessa partida e vamos falar sobre o outro time, né? O Miami Dolphins. O seu quarterback, o Tua Tagovailoa, é difícil falar o nome dele, né? É o Tua Tagovailoa. Ele tem amadurecido cada vez mais, está cuidando melhor da bola e evitando corridas desnecessárias, né? E turnovers, que é quando você perde a bola para o outro time. Os receptadores do Miami Dolphins são o Waddle e o Tyreek Hill. Eles são muito rápidos e excelentes nas rotas após a recepção, conseguindo mais jardas após o passe. Ou seja, eles pegam o passe e conseguem correr um pouco mais, ganhando jardas, né? Então, o quarterback, o Tua Tagovailoa, ele teve pelo menos um passe completo de mais de 38 jardas e meio para 3 jogadores na última partida, né? As casas de apostas estão colocando a linha de passe mais longo para ele como 38 jardas e meia. E a gente entende que essa odds tem muito valor, tá bom? Essa aposta acabou de fechar, porque o jogo vai começar já já. Essa aposta em alguns sites fica aberta mais perto do jogo ou menos perto do jogo. Estava aberta e como eu estou gravando aqui, o jogo é hoje à noite, já fechou aqui, ó,
os mercados de jogadores que vocês viram agora há pouco, enquanto eu estava gravando, tinha as opções lá de recepção e de jardas maiores, ou seja, eles contam o melhor lançamento e receptação de toda a partida, né? Então, o passe completo mais longo para o time do Dolphins, do Tua Tagovailoa, acima de 38 jardas e meia. Essa é a dica, tá bom? Eu vou gravar rapidão e já soltar aí para vocês assistirem essa dica no YouTube e no BetBox TV antes que as casas fechem essa aposta, tá bom? Passe completo mais longo para o Miami Dolphins, acima de 38,5 jardas, que é do quarterback Tua Tagovailoa. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrando então, a gente fecha o programa de hoje, que teve dica dessa quinta mesmo de futebol americano e os jogos de sexta-feira, e eu volto amanhã com mais dicas para sábado, né? E depois por domingo, por final de semana. Dicas no fim de semana que tem mais jogos acontecendo. Lembrando sempre, siga nossas redes sociais para saber dessas dicas de última hora, tá bom? Tanto o nosso Instagram, que é @betboxtv, segue a nossa conta do Instagram e todas as outras redes sociais que você gosta de usar, né? É sempre BetBoxTV a nossa conta, tá bom? Se você gosta de usar o Facebook, o TikTok, o LinkedIn, a nossa conta tá sempre lá. E o YouTube também, né? Nosso canal no YouTube é @BetBoxTV, é o canal que traz todos os programas na íntegra para você assistir de novo, voltar lá e assistir com calma e entender. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário nos vídeos do YouTube que a nossa equipe acompanha e responde diariamente lá, dá uma lida em todos os comentários que foram deixados. Tá bom? Amanhã eu volto com mais então. Tchau, tchau!